É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te servir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, graça e paz de Cristo Jesus, amém? Que a boa mão do Senhor continue sobre as nossas vidas. Que as boas mãos do Senhor se estendam maravilhosamente, como sempre se estende sobre as nossas vidas. A nossa irmã Jandir contou a experiência do livramento. Esses são os livramentos vistos, fora os livramentos não vistos que nós temos ao longo dos nossos dias. Amados, vamos em nome para a glória do Senhor, ficar de pé em reverência à palavra e abrir Salmos 5:3. As crianças, eu vou pedir a Tila, por gentileza, Tila, você abre o berçário e para que as crianças possam ir. Cadê João? A turminha pode acompanhar Ellen, que Ellen vai estar ministrando para vocês. Sofia. Queridos, abramos as nossas Bíblias, Salmos 5:3. Aqui há um estímulo vindo, colocado pelo Espírito de Deus, para que todos nós, amados, aprendamos a priorizar ao Senhor, ao Deus com quem temos um compromisso, ao Deus que está compromissado conosco. Priorizemos ao Deus que está compromissado conosco. Todos acharam? Então vamos ler. Diz assim, capítulo 5, versículo 3 de Salmos. Diz assim, amados: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração
e fico esperando. Eu estou aqui numa revista atualizada, os irmãos estão ali em outra versão, e tem uma versão que eu gostaria também de compartilhar com os irmãos, que ela traz uma clarificação maior ainda. É interessante. Bem cedinho, de manhã, faço a minha oração. Tu, Senhor, ouves a minha voz. Faço minha oração e fico esperando, vigiando com atenção para descobrir a tua resposta. Amados, temos um Deus que quer nos ouvir. E aqui o salmista, movido pelo Espírito de Deus, ele traz para nós ensinamentos profundos. E vamos refletir mais uma vez neste versículo, bem cedinho. De manhã, faço a minha oração. Tu, Senhor, ouves a minha voz. Faço a minha oração e fico esperando, vigiando com atenção, para descobrir a tua resposta. Senhor Jesus, aplica a tua palavra nos nossos corações. Que todos saiamos daqui edificados pelo poder da tua palavra, orientados, Senhor, e que nós tomemos a resolução de, ao longo dos dias, Senhor, buscarmos a ti prioritariamente. Que nós possamos, Senhor Jesus, cumprir aquilo que está na tua palavra, buscar primeiro o reino de Deus. Ó Deus, que nós, a cada dia, a cada momento, sejamos tocados e estejamos dispostos a fazer aquilo que o teu Espírito nos instrui a fazer. Que todos nós, Senhor, aprendamos a buscá-lo em primeiro lugar, a ter um encontro diário, prioritário contigo, para que a nossa vida, os nossos dias, sejam dias seguidos conforme a tua orientação, experimentando sempre o teu melhor. Experimentando, Senhor, os livramentos, experimentando, Senhor Jesus, o teu amor, a tua presença ativa em cada uma das nossas vidas. Fala conosco na manhã deste dia, esconde o homem atrás da cruz, que não temos nada de nós mesmos, do nosso intelecto, para compartilhar, mas queremos, Senhor, que o teu Espírito soberanamente fale aos nossos corações e que todos saiamos daqui edificados pelo poder que tem a tua palavra de nos edificar. Em teu nome, para a glória do teu nome, é que pedimos e agradecemos, amado e querido Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Poderia sentar. Amados, neste trecho que nós lemos, Davi, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, compartilhou conosco acerca do início das suas atividades diárias. Como Davi iniciava o seu dia? Bem cedinho. Aqui a expressão é bem cedinho mesmo. Nos primeiros momentos do aparecimento do sol, dando início ao dia, ele tinha por hábito buscar ao Senhor em oração. A conversa com o Senhor para Davi, a exposição de Davi das suas dificuldades, dos seus problemas, enfim, das questões nas quais ele estava envolvido, era fundamental. Ele expunha ao Senhor as suas angústias, os seus desejos, todas as questões. Amados, a devoção de Davi, ela revelou, ou revela, a devoção aqui externada neste versículo, o nível de comprometimento com Deus, a que ele chamava de meu Deus ou meu Senhor. Ele tinha um elevado comprometimento com o Senhor. A devoção diária de Davi revela isso, o comprometimento que ele tinha com o Senhor. A exemplo de Davi, amados, é fundamental nós discernirmos que a chave para dias abençoados está na maneira como nós os iniciamos. Olha, dias abençoados dependem da forma, da maneira como nós os iniciamos. Há pessoas tão mal-humoradas que acordam com mau humor e querem dizer que isso é uma questão que não tem como resolver. Já aproveitou para transformar esse mau humor em um humor saudável, que contamine as pessoas, que alegre as vidas? Olha, no primeiro momento, nós não sabemos, a Bíblia não descreve qual a tendência humorística ou de humor de Davi, mas ele, eu creio que com a conversa com o Senhor, o bom humor tomava conta da vida dele.
Queridos, que nós iniciemos os nossos dias buscando ao Senhor. Buscando ao Senhor. Comecemos o dia. As primícias devem pertencer ao Senhor. Por que nós estamos aqui neste domingo, primeiro dia da semana? Porque as primícias nós consagramos ao Senhor. Amados, neste sentido, esse texto lido, ao expor a experiência do salmista, ensina-nos, queridos, e incentiva-nos a quê? Em primeiro lugar, que o Senhor ocupe a primazia das nossas rotinas diárias. Como estão as nossas rotinas diárias? Como as iniciamos? Será que ao tocar o despertador já levantemos chateados? O dia será chato. Olha, as questões. Ai, meu Deus, que dia complicado, que dia difícil. E que situação. E enfrenta um trânsito complicado. Enfim, como nós iniciamos os nossos dias? Estamos diante de um homem que tinha responsabilidades. De um homem que sabia que tinha muitas responsabilidades e não fugia delas. Mas, queridos, ele começava o dia dele, sabe como? Orando ao Senhor. Orando bem cedinho, nos primeiros momentos, não é? De manhã, ele fazia a oração dele, conversando com o Senhor, e a partir daquele momento ele vigiava, porque ele aguardava as respostas, as intervenções de Deus ao longo da sua jornada diária. Amados, o Senhor deve ocupar a primazia. Como iniciamos os nossos dias? Eu creio que cada um de nós inicia de uma forma. Como? Aí uma questão para você mesmo responder. Como você inicia o seu dia? Como? O que buscamos após o raiar do sol quando acordamos? Há pessoas que têm um compromisso com o exercício físico. Ótimo! Mas antes do exercício físico, como está o compromisso com o Senhor? Como está a busca com aquele que deve ser o Senhor das nossas vidas? Aquele com quem temos um compromisso. Queridos, as prioridades que estabelecemos para as nossas vidas definem quais são as coisas realmente valiosas para elas. Jamais esqueçamos disso. As suas, as minhas, as nossas prioridades definem o que tem valor para nós. Se o valor é a beleza física, é muitas vezes contornar questões de saúde, porque, enfim, exercício é saudável, realmente, e nós temos que cuidar do nosso corpo, mas com cuidado, tudo com ordem e decência. Se, em primeiro lugar, nós tiramos o Senhor e colocamos várias coisas, essas coisas realmente são mais valiosas do que o Senhor para as nossas vidas. E aqui o salmista ele nos inspira, olha, a coisa mais importante para mim é conversar com o Senhor. É conversar com o Senhor. Conversar com o Senhor. Para Davi, a grande prioridade da sua rotina diária, na sua agenda, era buscar o Senhor em oração, tendo a certeza de que ele ouvia a sua voz. Por isso, ele se apresentava ao Senhor e aguardava as respostas do Senhor. Vigiava nisso, porque ele sabia em quem cria, ele sabia da necessidade que tinha do Senhor e não perdia a oportunidade de buscar ao Senhor prioritariamente. Amados, imitemos ao salmista. Imitemos, bem cedinho, de manhã, faço a minha oração. Tu, Senhor, ouves a minha voz. Conversemos com aquele que ouve as nossas vozes. Conversemos, a despeito das muitas atividades. O salmista Davi, ele começava o dia, não começava o dia sem expor ao Senhor, através da oração, as questões que estavam ocupando a sua mente. Façamos isso, querido. Quais as demandas que temos? São muitas. Graças a Deus, há um crente que dizia, graças a Deus pelos problemas, porque assim eu nunca me esqueço de que tenho um compromisso com Deus. É isso mesmo. Olha, como nós estamos lidando com os problemas? Estamos acordando, já ameaçando pessoas, já de mal com a vida, ou glorificando ao Senhor e buscando dele as soluções? Queridos, na carta aos Hebreus, nós hoje, Igreja do Senhor, nesta dispensação da graça, somos aconselhados a nos achegarmos ao Senhor.
O segredo de uma vida vitoriosa está na comunhão com o Senhor. E olha, o que fazemos logo pela manhã revela o tipo de comprometimento que temos com o Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Amados, nós entramos no lugar mais sublime do universo, pelo sangue de Jesus. Temos plena confiança para entrar, em algumas versões, tenhamos ousadia em entrar no Santo dos Santos, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus. E no versículo 22 diz assim: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé. Aproximemo-nos do Senhor, queridos. Como nós cultivamos as nossas comunhões? Qual o fundamento da nossa esperança? Amados, a exemplo de Davi, necessitamos nos achegar, aproximarmos cada vez mais do Senhor, a fim de alimentar cotidianamente a nossa íntima comunhão com Ele. Que nós, amados, alimentemos, tenhamos disposição, administremos as nossas vontades, digamos não aos nossos maus humores, às inclinações naturais da carne. E, olha, não, eu tenho um compromisso com o Senhor. Depois desse compromisso, você vai começar a experimentar o quão o Senhor é maravilhoso. Amados, aproximemo-nos. Olha, logo cedo, ao amanhecer, Davi compartilhava com o Senhor as suas emoções, aquilo que o coração dele estava, tanto para pedir, quanto para agradecer. Há pessoas, a palavra da moda agora é gratidão. Gratidão a quem? Externalize gratidão ao seu Deus pela manhã. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz, e eu creio que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que te amam. Obrigado, Senhor. Em vez de murmurar, agradeça ao Senhor. Comece a disciplinar aquilo que a carne muitas vezes nos leva a fazer, que é sempre nós murmurarmos ou, de alguma forma, demonstrarmos que está sem satisfação naquele dia. Glorifiquemos ao Senhor. Comecemos os nossos dias glorificando ao Senhor. Corramos para o Senhor nos primeiros momentos dos nossos dias, expondo-lhe, querido, as questões em oração, adorando, louvando. Tenhamos esse compromisso diário com o Senhor. Façamos disso, amados, uma revigorante rotina matinal. Assim como nós tomamos o café, não é? Para que nós possamos, com um dia alimentados, fazer aquilo que é necessário fazer. Também, queridos, alimentemos-nos espiritualmente da presença do Senhor. Diariamente, aprendamos a buscar o Senhor logo cedo, transformando, amados, as nossas expectativas em perspectivas. Há pessoas que passam o dia todo cheio de expectativas tensas, pessoas que não sabem o que é descansar. Há pessoas tão inquietas e que acham que isso é salutar, que são mais responsáveis do que qualquer um de nós imagina, não é? Ou qualquer um de nós supõe. Elas são preocupadas. Amados, transformemos os nossos estilos de viver o nosso dia a dia. Busquemos em primeiro lugar ao Senhor. Aprendamos a buscar o Senhor, transformando expectativas que geram tensões em perspectivas que trazem esperança, ou esperança que trazem perspectivas. Amados, procuremos as respostas, as soluções de Deus para nossas vidas, trocando, amados, as apreensões, amados, por esperança. Esperança fundamentada, centrada naquele que é o nosso Deus Todo-Poderoso, em quem cremos firmemente. Mudemos, preparemo-nos espiritualmente para ter um dia bem-humorado. Há pessoas que são desequilibradas emocionalmente, perguntam por quê? Porque não tomou o café espiritual primeiro. Olha, a mente é totalmente dominada
porque não se deixou encher da presença do Senhor logo nos primeiros momentos do dia. Façamos isso. Não abramos mão, amados, do singular privilégio que temos de podermos buscar, adorar o Deus Todo-Poderoso, que nos ama e é aquele que lança a luz sobre as nossas trevas, como diz a palavra. É aquele que dá direção, é aquele que traz claridade para as nossas vidas. Busquemos, amados. Amados, que nós todos aprendamos que a devoção ao Senhor é fundamental, ela é essencial. E ela não pode ser histórica, episódica, ela tem que ser, cotidiana. Ela tem que ser incorporada nas nossas rotinas diárias. Tem rotinas saudáveis. Aprendemos que todas as rotinas não prestam. Isso é mentira. Não caio nesse conto. Olha, incorpore hábitos saudáveis à sua vida. E o hábito, nós diríamos assim, um dos hábitos mais saudáveis para a sua vida espiritual é logo de manhã conversar com o Senhor, seu Deus. Converse, não é reza não, é conversa. Exponha para eles. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele encoraja aos irmãos em Cristo. Falar isso para uma pessoa que não crê, vai dizer, não, eu faço a minha prece, eu faço a minha reza. Não é prece, não é reza no sentido coloquial. Eu quero falar aqui de conversa com o Senhor. De exposição de fatos que afetam a nossa vida ou que de qualquer forma nos interessam, esses fatos, nós vamos colocar diante do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Eu muitas vezes repito este versículo, e nós temos que ser repetitivos, sim. Isso é segurança para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, com agradecimento a quem? A Deus. A Deus. Não é porque eu estou disposto a agradecer por tudo, a não sei a quem, que isso daí vai exercer um papel no meu interior, no meu psique. Não é isso. É porque eu agradeço a Deus. Eu sei que a minha história, a minha vida, os detalhes que acontecem na minha vida são objeto do cuidado do Senhor. E por isso eu exponho para Ele as minhas dúvidas, as minhas dificuldades. Por isso eu digo, Senhor, guarda-me. Senhor, eu sou uma ovelhinha, talvez um dos mais frágeis animais, por isso preciso do Supremo Pastor. Senhor, guarda a minha vida. Ele é o fiel guarda dos seus servos, do seu povo. Queridos, que nós atentemos para isso, não deixemos nos dominar pela inquietude, mas que nós, amados, ativamente resolvamos buscar ao Senhor diariamente, alimentar o nosso íntimo com a majestosa presença do Senhor, convidando-o, dando legalidade para que Ele possa operar em minha vida, atuar em minha vida, ser o Senhor da minha vida. Amados, que os nossos dias, que ao raiar do sol, que ao acordarmos, nós possamos olhar para Jesus e não apenas contemplar, mas nos ajoelharmos ou orarmos a Ele, dirigirmos as nossas súplicas a Ele. Amados, aprendamos ter esse encontro, aprendamos, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui com Davi acontecia o seguinte, ele colocava diante do Senhor e ficava aguardando, olha, o Espírito de Deus ia alimentando ele ficava aguardando, porque sabia que haveria respostas. A paz de Deus é essa, olha, ela toma os nossos corações, com a paz do Senhor vem a certeza de que nós não estamos à mercê do acaso, não estamos à mercê da vontade de pessoas que muitas vezes querem trazer prejuízos para as nossas vidas, nós não estamos à mercê das circunstâncias, nós estamos sim, sob a proteção e a guarda daquele que nos ama. Não merecíamos, mas Ele nos ama. Amém?
que nós aprendamos isso, queridos. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Guarda os corações, olha, guarda o sentimento, guarda os seus pensamentos, a sua mente. Se há um campo de batalha onde o diabo muitas vezes procura destruir as vidas, é na mente. Há pessoas que não conseguem dar um passo porque estão apavoradas, com medo, dominadas pelas pessoas ficam dominadas pelas incertezas. Mas quando se tem ao Senhor Jesus é diferente. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem está comigo é poderoso, eu sei em quem tenho crido, eu sei, não por razões lógicas, não porque eu mereça, mas porque o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos, que somos objetos do cuidado de Deus. Amém? Que nós atentemos para isso, queridos. Apresentemos ao Senhor cotidianamente as nossas questões através da oração, da súplica, e aguardemos, como fazia o salmista, vigilantemente, atenciosamente, pacientemente, pelas certeiras, solucionadoras respostas do Senhor, porque elas virão. Amém? Virão. Você crê? Quem crê, verá a manifestação da glória de Deus em sua vida. Eu creio. Compromisso devocional, queridos, significa separar momentos. E aquele que quer agradar ao Senhor, manifestando a importância do Senhor, separa os primeiros momentos para o Senhor. Separa para o Senhor os primeiros momentos. E os servos de Deus sempre tinham encontros programados, não apenas no início, mas ao longo do dia com o Senhor. É interessante que os israelitas, eles tinham o primeiro encontro com o Senhor pela manhã. Logo, bem cedinho, bem cedo, eles tinham um compromisso de oração e de adoração e de sacrifício ao Senhor. Lá por volta das 15 horas da tarde, né, tinha um sacrifício vespertino, onde também eles adoravam ao Senhor. Eles glorificavam ao Senhor. E, amados, quando o sol começava a se pôr, outro sacrifício de adoração, de glorificação, agradecendo ao Senhor o dia que se foi, que guardasse durante a noite dos inimigos e que eles pudessem ter acesso a um novo dia vitorioso. Queridos, o compromisso com o Senhor era algo marcante, era algo que fazia com que servos de Deus tivessem compromisso ao longo do dia, independentemente, muitas vezes, das circunstâncias. Eu diria muitas vezes, não, independentemente das circunstâncias. É interessante, aqui no Salmo 55, 17, o masquil é um salmo de instrução. Há uma instrução para todos os servos de Deus, que deve ser uma instrução para nós. E aqui no Salmo 55, 17, é o masquil, e diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. O judeu era metódico, fazia isso metodicamente. Nós, igreja, somos chamados a orar sem cessar. Ó, nosso espírito com o Espírito do Senhor, clamando, buscando. Amados, nós não fomos chamados para viver uma vida de uma prática religiosa teórica. Nós fomos chamados para viver uma realidade de comunhão com Deus Todo-Poderoso. Amém? Essa realidade de comunhão é uma realidade dele presente em nossas vidas em todos os momentos. Nós temos um protetor mor, é o Senhor. Nós temos um provedor mor, é o Senhor. Nós temos alguém que nos ama com um amor maior, é o Senhor. Que nós não nos esqueçamos disso, queridos. Que nós possamos fazer do compromisso com o Senhor, ou da comunhão ativa com o Senhor, daquela comunhão que não fica lá guardada, mas a comunhão ativa ao longo dos nossos dias. Davi, amados, ele mostrava a sua dependência ativa de Deus, e pelo poder do Espírito Santo de Deus, que aqui não é obra literária de Davi,
Eu creio na inspiração plena das Escrituras. Eu creio que a palavra de Deus é de Deus, veio do sopro de Deus. Olha, foi produzida não por vontade humana, mas de Deus. E aqui nós temos um texto de aconselhamento para as nossas vidas, que somos servos do Senhor. Davi, amados, experimentou o melhor do Senhor. Eu me lembro, quando nós lemos o texto bíblico, que está lá em Daniel, Daniel também era um homem compromissado. Aproximadamente 5 séculos depois de Davi, lá estava um homem compromissado com o Senhor. E nós muitas vezes indagamos, mas, Daniel, você tem tempo? Para o Senhor tenho. Olha, ele fazia 3 vezes por dia aquela oração voltada para as questões nacionais do povo dele, para as questões espirituais, querendo conhecer o que Deus tinha a fazer, sendo instrumento nas mãos de Deus. Tinha sido na Babilônia e agora na Medopérsia continuava. E Dário tinha dividido o grande império Medo-Persa em 120 partes, satrápias, não é? E tinha colocado em cada uma destas partes um governador. E para governar esses 120 governadores, ele colocou 3 principais. E dentre estes principais estava Daniel. Mas Daniel, amados, eu creio que os outros estavam com a cabeça cheia. Nesses momentos, né, quem conhece o mundo corporativo, e a vida muitas vezes é assim, são pessoas competitivas, um querendo passar a perna no outro. Davi, a exemplo de Davi, Daniel foi um homem bem-sucedido. E, amados, a excelência com que Deus ajudava Daniel a resolver as questões fez com que Dario começasse a pensar em algo. Olha, eu vou botar apenas Daniel para comandar todos, e Daniel fica apenas abaixo de mim. Será o meu primeiro ministro. E, amados, a palavra de Deus dá a entender que isso chegou aos ouvidos dos outros 2, e eles disseram, vamos armar para Daniel. Eu quero dizer uma coisa a você. Aprendamos uma coisa, básico. Quem nos livra da língua enganadora? A Bíblia diz que o Senhor nos livra da língua enganadora. Daquela língua que vem com elogios, daquela língua que muitas vezes esconde as reais intenções do coração. Sabe quem é que pode nos livrar? É o Senhor. E, amados, os 2 ali se macomunaram e disseram, vamos pegar Daniel, mas vamos pegar Daniel e só podemos pegá-lo na fé dele, porque ele é um homem tão íntegro que só vamos pegar se comprometermos e colocarmos ele numa situação onde ele tenha que negar a fé dele. É o que o diabo quer. O diabo muitas vezes dá tantas coisas às pessoas para que elas neguem as bases, os princípios da sua fé, para que elas se deixam ser manipuladas. E, amados, o que aconteceu com Daniel? Os 2 disseram, olha, vamos proibir que qualquer petição seja feita durante um determinado tempo a qualquer outro que não seja ao grande rei Dario. E o Dario, né, objeto daquele distinto plano que trazia para ele, alimentava o orgulho e a vaidade dele, ele assinou o ato. E uma vez assinado, colocado o anel, não tinha como revogar. E, amados, qual era o ato? Ninguém pode clamar ao seu Deus durante um bom tempo. E a palavra do Senhor está em Daniel 6,10, que Daniel sabia que corria riscos, porque a sentença para o desobediente era a morte. E, queridos, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Há inimigos que acham que são poderosos, mas se enganam, porque o poder pertence a Deus. E, amados, armaram, e aí agora queremos ver Daniel. Daniel vai parar de orar. Daniel sabia que a vida dele, sem oração, perderia o sentido.
E a palavra de Deus diz que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele não procurou interferir, não procurou ficar desesperado, não procurou mexer com as... Estava feito, não tinha como alterar. Há muitas situações nas nossas vidas, queridos, que a sentença só Deus pode fazer com que ela não seja executada contra as nossas vidas. Só o Senhor, muitas vezes, pode interferir. E aqui está uma situação limite. Mas eu quero dizer uma coisa a você, o Deus com quem você conversa é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que pode alterar qualquer situação. Não deixe de buscá-lo. E aí, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. E em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos, não queria fechar a janela. Não, como ele fazia, não alterou a rotina dele. Ele sabia em quem tinha crido. Poderia morrer? Poderia, mas eu sei em quem tenho crido. Se eu morrer, vou para a glória. Olha, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como tinha por hábito fazer. Não mudou o hábito dele. Era um homem ocupado, um homem comprometido, um homem cheio de afazeres, que destinava o melhor do seu tempo para Deus. E, amados, nós sabemos qual foi o desfecho, né? Daniel não tinha como ser diferente, foi sentenciado, foi jogado na cova dos leões. Os leões não o comeram, mas aos seus detratores engoliu com uma fome impressionante. E a glória do Senhor, mais uma vez, foi manifesta, e Daniel, agora, os detratores dele não sabiam, poderiam até ter uma chance, pensavam que iam mudar a direção do rei, porém, com a direção do rei, a mudança que foi implementada foi mais dura do que eles imaginavam, porque terminaram sendo executados. Foram executados. Poderiam ser afastados, olha, vou dar mais uma, como se faz, né? Vou tirar você, vai sofrer uma puniçãozinha, vocês não estão bem, mas não desgosto de vocês. Vou lhe dar uma das partes da Babilônia para governar. Mas eles foram tão ambiciosos que armaram de uma maneira tão triste contra um servo de Deus que orava. E aí, de repente, queridos, o que aconteceu? O Senhor os guardou. O Senhor o guardou. E o Senhor, amados, os entregou aos leões. É o Deus que serve, né? O Deus que, amados, nós não merecemos. Nós não merecemos, mas o Deus a quem servimos é o Deus que serve para as nossas vidas, no nosso cotidiano. Amém? É o Deus que experimentamos no dia a dia. Amados, fazer da sua vida uma vida de devoção faz com que você seja o melhor, o maior beneficiado. Façamos isso. Façamos isso. Façamos isso. Ah, eu não tenho tempo. Tem tempo, sim. Ah, eu não tenho saúde. Tem, se onde você estiver. Ah, eu não tenho idade. Tem, sim. Ah, o que é mais importante para você a sua prioridade vai definir o que é mais importante para você. Amados, quantas vezes, há um cálculo simples que todos nós podemos fazer dos 24 horas por dia, se dormirmos 8, nós sobramos 16 horas, 16 horas dá 960 minutos. Né? Quantas vezes nós não dispensamos sequer 1% do nosso tempo útil, ou seja, quase 10 minutos para o Senhor? Quantas vezes? 10 minutos para o Senhor é uma infinidade para quem não está acostumado. Olha, 10 minutos com o Senhor, 10 minutos, 1%. Amados, Ele merece muito mais. Olha, o Senhor merece muito mais. Se nós formos dispensar para Ele o que devemos dispensar daquilo que Ele coloca em nossas mãos, que seria os 10%, 10% daria 1 hora e 36 minutos, 1 hora e 40 minutos por dia para o Senhor. Que nós possamos fazer
Seria desafiador para muitos, 1 hora para o Senhor. 1 hora para o Senhor. 1 hora. Tem pessoas que quando se fala em comprometer-se, em jejuar pela manhã, sacrificar a primeira refeição, tendo saúde, já é um sacrifício terrível. Não é? Nós não indicamos isso a ninguém que não esteja em plena saúde. Não é? Não se deve fazer jejum quando se está debilitado, se está fraco. Deixe que outros façam. Não é? Por você também. Mas, queridos, enquanto temos saúde, enquanto podemos, como está a nossa devoção ao Senhor? Como está? Há pessoas que, para dar um tempero ao jejum, tem que combinar isso com estética. Não, porque o jejum é bom porque emagrece. Não é? Vou ficar com a silhueta melhor. Não, queridos, não pode ser assim. O jejum é a inclinação da cabeça, é você se humilhar diante do Senhor, dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, sem Ti a minha vida não tem sentido. Senhor, Tu és o principal ser para a minha vida. Sem Ti, Senhor, o meu viver se apaga. Amados, Charles Spurgeon, o conhecido pregador britânico, ele deixou escrito sobre as primeiras horas da manhã. E ele era muito usado pelo Senhor. E ele tinha pregações que realmente são pérolas, dadas pelo Espírito Santo de Deus. E ele tem uma reflexão sobre o compromisso matinal que é muito interessante. A aurora é o portão do dia e deve ser guardada com orações. É ponta do cordão que amarra as ações do dia, devendo ser atado com devoção. Se percebêssemos melhor a grandeza da vida, seríamos mais cuidadosos com as suas manhãs. Quem sai correndo da cama para os negócios e não espera para adorar, é tão tolo quanto quem não se veste ou não lava o rosto, ou tão insensato quanto o que se lança na batalha sem armas na armadura. Que nos banhemos no rio refrescante da comunhão com Deus, antes que a solidão e o peso da estrada comecem a nos oprimir. Não se deixe dominar pelo mau humor ou pelo bom humor sem fundamento. Queridos, que nós, nas manhãs dos nossos dias, possamos buscar ao Senhor. Amém? Buscar e ao longo do dia vigiar, porque temos um Deus que responde às nossas orações. Amém? Que tenhamos vida devocional. Quantas vezes nós somos, dominados pelo pensamento em loop. Eu não consigo ver uma saída e por não ver uma saída eu aumento a minha tensão interna e, amados, eu fico prisioneiro daquilo que o inimigo mais gosta, né? Das tensões ou das festas, das setas que ele enviou para as nossas mentes. Não façamos isso, queridos. Pela manhã, conversemos com o Senhor. Pela manhã conversemos e ao longo do dia vigiemos. Ao longo do dia, estejamos prontos para experimentar as soluções de Deus para as nossas vidas. Dediquemos tempo, estamos terminando, no fortalecimento das nossas almas, buscando, queridos, diária e prioritariamente ao Senhor, que nos armemos da presença gloriosa do Senhor em nossas vidas. Amém? Amados, aprendamos hoje, neste dia do culto, a adorarmos ao Senhor, não é? Sendo abençoados enquanto povo, assimilando esta palavra de compromisso diário com o Senhor. O que fazemos ao longo das nossas semanas, ao que fazemos ao amanhecer, qual o compromisso? Que o nosso compromisso seja prioritário com o Senhor. Façamos da oração dirigida ao Senhor o diálogo mais importante de cada um dos nossos dias. Qual o diálogo mais importante que você vai ter? É com o Senhor? É com o Senhor? Que seja isso regra para a sua vida. Salmo 34, 4, 6 diz assim: busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu
e o salvou de todas as suas angústias. Nós teremos razões muitas vezes para estarmos preocupados, para estarmos muitas vezes abatidos, mas não fique abatido. Faça do seu primeiro momento o momento de alimentar-se da presença ativa, gloriosa e poderosa do Senhor a quem você serve, a quem você ama, a quem você entregou a sua vida. Amém? Está escrito, este é um princípio válido, e todos nós experimentamos aquilo que o profeta Jeremias proclamou em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Que os nossos corações estejam inclinados a buscar firmemente para o Senhor no início de cada dia. Que Jesus Cristo nos abençoe. Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada. Que todos, Senhor, absolutamente todos, saiam daqui edificados pelo poder